Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui, na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade centenária que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade cujo objetivo é justamente a qualificação do empreendedorismo, do varejo, enfim, com cursos de gestão. E o nosso convidado hoje é uma figura muito especial, porque o seu trabalho está intrinsecamente ligado à vida do comércio brasileiro, sobretudo dos colaboradores do comércio brasileiro, que é o meu amigo Ricardo Patá. Patá, eu te agradeço já de antemão a sua participação aqui no nosso programa. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo, Patá, você que é presidente do Sindicomerciários e da UGT, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que você chegou aqui? Bom, é um prazer muito grande estar com você, professor Wilson, e nessa casa centenária, sempre em prol do empreendedorismo, e dialogar um pouco sobre questões relevantes na ótica dos trabalhadores e, logicamente, na ótica dos empreendedores em especial. Mas é muito interessante que nos idos de 70, eu estava estudando na PUC, na época da ditadura, e eu tenho origem classe média, estudei no Dante Alighieri, no Elvira Brandão, e fui lá para a PUC. Entrei no Mackenzie na PUC, escolhi a PUC para ter uma compreensão um pouco mais social, que é uma universidade, naquela oportunidade e hoje ainda, com certeza, carrega muito essas características. E foi lá que eu ouvi falar de sindicato. Eu nunca tinha ouvido falar em sindicato. E já estava trabalhando no Bazar 13, que hoje é do Pão de Açúcar. Estou há 51 anos, desde 1972. E é uma empresa que me apresentou uma riqueza extraordinária de conhecimento, porque o comércio e a área de varejo tem uma capacidade extraordinária do dia a dia que te abre um horizonte extraordinário. E lá na universidade, muito resistente à ditadura daquela oportunidade, me apresentou o sindicato. E fui lá, entrei no sindicato naqueles idos, e demorou bastante para eu alcançar a presidência do sindicato, porque diferente da maior parte dos dirigentes que são de origem muito simples, isso é muito bom porque é fundamental, porque é a base mesmo, né? E o pessoal me discriminava ao contrário, falou, o Patá nunca andou de ônibus, nunca andou de metrô, como é que ele quer ser o presidente do sindicato? Mas enfim, a partir de 2003, eu presido os Sindicatos Comerciais de São Paulo e a partir de 2007, presido a União Geral dos Trabalhadores. Perfeito. Bom, Patá, como eu disse no preâmbulo desse programa, nós temos de compreender que, na verdade, surge essa pecha no Brasil de que sindicato é algo que possa atrapalhar a vida do empreendedorismo. E eu penso justamente o contrário, né? O sindicato é justamente essa ponte entre o trabalho e o empregador, tá certo? E é importante que exista esse tipo de instituição na nossa sociedade para articular, né, os interesses de ambas as partes, né, de um jeito equilibrado, de um jeito inteligente. E me parece que tanto a UGT quanto o Sindicomerciário são entidades muito inteligentes. Eu queria saber o que é a UGT. Bom, a União Geral dos Trabalhadores, ela nasceu de alguns valores. Primeiro, de agregar. Tinham naquela oportunidade 3 centrais sindicais que deixaram de existir para nascer a UGT, né? Porque é muito importante você cada vez mais agregar valor e diminuir até o número de centrais. Hoje nós estamos por volta de 10 centrais sindicais no Brasil, é muita coisa. 6 são oficiais, né? A UGT é a segunda maior central do Brasil, perdendo em dimensão para a CUT, que tem uma quantidade muito grande de sindicatos de servidores públicos. E a UGT nasceu também com um valor de representação da base da pirâmide, da cidadania, porque nós temos uma representação maciçamente na área de comércio e serviço no Brasil inteiro. Nós temos mais de 1.380 sindicatos filiados e 12 milhões de representados. No nascimento eu costumava dizer, e até continuo,
que nós somos como os miseráveis do Vitor Hugo, com as suas bandeiras esfarrapadas, conseguiram potencializar a sua voz. Porque nós representamos muitos trabalhadores do comércio em especial. A maior parte dos sindicatos comerciais do Brasil são filiados ao GT. Os sindicatos do asseio e conservação de limpeza de rua, também padeiros, telefônicos, motoboys, motoristas de ônibus. Então nós temos uma base muito importante, base essa que começou a se estruturar melhor a partir de 2007, começando a ter uma capacidade de pensar, de valorizar questões fundamentais como a qualificação, a capacitação, principalmente nesse adorável mundo novo que vivemos, que é a quarta revolução industrial, com 5G nos apresentando aí desafios extraordinários com a tecnologia. Então o GT nasceu com essa característica de agregar, de representar a base e de dar a oportunidade da inclusão, da cidadania. Então nós temos um valor fundamental do cidadão. Patá, para quem nos assiste, né, pequenos empreendedores, colaboradores do comércio, enfim, eu gostaria de entender qual é a estrutura sindical, certo? Porque, diante dessa dúvida, o Sindicomerciários é que promove os acordos coletivos, ou é o GT, quem articula, quem negocia, como é que funciona isso, Patá? É muito interessante porque nós estamos, inclusive, no momento de fazer algumas repactuações da reforma de 2017, onde houve uma mudança muito grande, no nosso entender, até uma desfiguração da CLT, e no governo anterior, uma tentativa de diminuir muito o poder do movimento sindical. Antes até de fazer comentários a respeito do tema, é importante que todos que estão nos assistindo saibam que nas grandes democracias, um dos pilares mais importantes é o pilar sindical social, que realmente dá dignidade e ajuda muito a construir, dentro da inclusão, da igualdade de oportunidade, políticas públicas fundamentais. E justamente nesse momento nós estamos nos reestruturando, repactuando alguns temas, como comentei, e valorizando a estrutura sindical, que na realidade tem, a meu ver, o seu papel mais fundamental no sindicato. São os sindicatos de base de cada município que negociam com a área empresarial. No caso dos sindicatos comerciais de São Paulo, então nós negociamos com vários sindicatos patronais, ou da área de supermercado, ou da área de lojas, área de revenda de automóveis. Então é um sindicato que recepciona uma série de demandas, até falta de luz na casa, escola, ruas esburacadas. O sindicato tem o dia a dia com essa ação, com essa atividade. Em seguida, nós temos as federações. No caso dos comerciais, tem a Federação dos Sindicatos do Estado de São Paulo, são 71, que são coordenados por essa federação e, na maior parte das vezes, tem um significado importante nas negociações coletivas. Com exceções dos comerciais de São Paulo, que é um sindicato muito grande, alguns Campinas, entre outros, que já tem o seu dia a dia, a maior parte dos sindicatos depende muito da capacidade da negociação da federação. Depois nós temos as confederações, que ficam em Brasília e que também lutam para as categorias que representam. Também tem a Confederação dos Comerciários. Aí o papel da central sindical, no caso, é o GT. O papel de uma central sindical ele é macropolítico. A política, por exemplo, do salário mínimo, nós ajudamos a construir e a partir desse ano tem um conceito que, além de recuperar a inflação perdida, dá aumento real adequado aos ganhos do PIB de 2 anos anteriores. Então é uma política que o movimento sindical desenvolveu. Como nós, na central sindical, temos também a capacidade de influir nas questões de reforma tributária, que está aí um dos temas mais complexos que estão para ser definido, decidido. Tem a política industrial, que nós temos uma defesa muito importante da valorização da indústria, porque um país continental como o nosso é fundamental que tenha uma indústria forte, fortalecida, né? E que nós possamos ter essa indústria para exportar, para empregar. Perfeito. Bom, você falou sobre o papel justamente, né, dessa estrutura sindical, com os sindicatos municipais, depois as federações estaduais e as confederações. Agora, para quem nos assiste está se perguntando, especificamente o Sindicomerciários, o que é esse sindicato, qual o trabalho que ele vem desenvolvendo, Patá? Bom, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, ele é centenário também.
Só que, diferente das associações, ele tem uma carta sindical, e essa carta sindical é de 1941, então tem 82 anos. Também é um sindicato que tem muita história, um sindicato que representa na cidade de São Paulo 500 mil pessoas. E nós temos uma série de ações, porque o comércio, ele hoje é o maior empregador do Brasil. Estima-se que emprega mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Sim. Só na cidade de São Paulo, 500 mil, uma quantidade extraordinária. O papel que nós desenvolvemos para os comerciários, ele tem alguns temas. O tema mais importante e relevante, que é agora, no mês de setembro, que é a nossa database. Então, é justamente a negociação. Também, coincidentemente, nós estamos, nesse momento, negociando para que a gente possa recuperar a inflação, alcançar alguns benefícios e ter uma série de ações que sejam fundamentais. Nós temos, historicamente, algumas conquistas importantes. Por exemplo, o Dia do Comerciário é 30 de outubro. Por esse dia, nós estamos na comemoração, todos os comerciários de São Paulo recebem 2 dias a mais no seu salário, por conta do sindicato. Como temos um adicional diferenciado na jornada extraordinária, horas extras, nós temos, é o primeiro sindicato do Brasil que construiu cotas para os afrodescendentes. Porque por mais que falo que não tem racismo no Brasil, que o Brasil é o país do futebol, o país do samba, mas infelizmente tem. E infelizmente no comércio você percebe muito, é difícil você encontrar negros trabalhando na loja de shopping center. Nós criamos essa oportunidade com a área empresarial e hoje tem na área principalmente de supermercado 20% de cota para o negro, para que ele possa ter oportunidade. Porque, segundo o estudo do Diese, além de não ter igualdade de oportunidade na área do comércio, também uma diferenciação salarial que era muito complexa, muito grave, e hoje nós conseguimos recuperar. Então, nós temos uma série de políticas, tanto do ponto de vista administrativo, social, e também prestamos serviços assistenciais. Então, um dia, você já teve o prazer de conhecer a nossa sede, mas nós temos um ambulatório médico odontológico na Vila Mariana, porque muitas dessas lojas são pequenas e o empresário não tem condições de... A assistência médica é caríssima. Então, nós oferecemos aos sócios do sindicato, médico, dentista, lazer. Em Cotia, nós somos um clube de campo de 200 mil metros quadrados. Nossa, e esses serviços são cobrados Não, ou já está embutido na mensalidade? Na mensalidade. A pessoa paga, na realidade, R$30 por mês. É muito baixo o valor para ter direito a ter todos esses serviços. É lógico, vai no dentista, tem uma taxa, R$10, mas valores muito pequenos em relação aos serviços que são prestados, né? Temos um jurídico extraordinário, que não só no coletivo, que é na negociação que nós estamos desenvolvendo, mas no individual. Muitas empresas têm alguns problemas, infelizmente muitas empresas quebram, como é o caso do Mapping. Nós demos assistência, foi a falência mais bem resolvida e foi, na realidade, um trabalho que nós fizemos juntos com a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho. 4.500 funcionários, na oportunidade de 1999, 31 de julho, que quebrou, todos eles em um ano receberam tudo. Então, é um serviço que os sindicatos comerciais de São Paulo presta, ou seja, serviços jurídicos, lazer, serviço assistencial, e dá toda a estrutura para, em situações onde tem informalidade, onde tem trabalho, às vezes, análogo à escravidão, às vezes, infelizmente, acontece. Isso é um escárnio. Né? Então, são casos específicos, o sindicato está sempre com as suas bandeiras defendendo os comerciários de São Paulo. Perfeito. Ricardo Patá, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, o papo está uma delícia, a gente volta em instantes tratando desse assunto importantíssimo, o papel do Sindicomerciários e da UGT, ambas as entidades presididas por Ricardo Patá, na vida do varejo do comércio brasileiro. Olá, estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando Ricardo Patá, presidente da UGT e do Sindicomerciários, esse sindicato que somente em São Paulo tem 500 mil representados, tá certo? Neste setor, que é o setor que mais emprega no Brasil, que é o comércio. Ricardo Patá, nós estávamos falando no último bloco sobre a atuação dos sindicomerciários, certo?
E eu sei que vocês têm uma iniciativa, vocês têm uma preocupação grande com esse tema que é dos mais importantes, a educação, a qualificação, não é? Então, eu queria saber de você, Patá, você que está justamente nesse meio, né, dos colaboradores do comércio, e aqui vale dizer um ponto importante, Patá. A gente prega muito aqui na Faculdade do Comércio que o empreendedor não é só aquele que é dono de um estabelecimento, certo? O colaborador, ele pode ser empreendedor também, o que se chama de intraempreendedorismo. É aquele colaborador que tem uma mente empreendedora e ajuda o seu gestor, o dono daquele negócio, no seu empreendimento, como se dono fosse. Tá? Isso é o que qualquer gestor deseja. Queria saber de você, Patá, qual é o papel dos sindicomerciários nessa atuação educacional? Esse talvez seja o tema mais relevante, porque, como eu comentei, o mundo está em mudanças muito céleres, muito rápidas, né? A pandemia, inclusive, potencializou uma série de alterações na relação capital e trabalho. É lógico que a pandemia trouxe essa grave crise sanitária mundial e no Brasil, muitas mortes. Ao mesmo tempo, trouxe novos instrumentos na relação capital e trabalho. Hoje nós temos o home office, o teletrabalho, o e-commerce, os aplicativos, tem uma quantidade enorme de alternativas no dia a dia e para isso é fundamental a educação, a capacitação, a formação. E há uma diminuição também muito grande de postos de trabalho físicos. Eu comecei a trabalhar, como disse, em 1972 no Bazar 3 hoje de Pão de Açúcar, lá em Pinheiros, a loja existe até hoje. Nessa loja, naquela oportunidade, loja de 6, 7 mil metros quadrados, trabalhavam na época quase 1.000 funcionários. Era na época do pai do Abílio? Na realidade era Bazar 13 e depois foi comprado, era o Rajanassar, que era uma empresa que depois foi comprada pelo Pão de Açúcar, uma grande empresa na época. O Rajanassar, para mim, foi um dos maiores visionários. Tem um irmão que é escritor chamado Raduan Nassar, escreveu Cópia de Cólera, é vencedor aí de prêmios. E eu aprendi muito naquela oportunidade, mas eu queria dizer que naquele momento que tinha por volta de 1.000 funcionários na mesma planta, hoje tem 380 funcionários. Então as mudanças foram muito grandes nos últimos anos e agora muito mais. Se você não tem a qualificação e a capacitação, você tem dificuldade de até ser contratado para empregos simples, como operador de caixa. Sim. Operadora de caixa, R$ 1.500 de salário, é um salário baixo. Mas se você não tiver um mínimo de conhecimento de tecnologia, de computador, você não é contratado. Sim. Então, a educação, a qualificação é fundamental. E tem uma questão que é importante dizer, você tem aqui, o diretor de uma escola muito importante, de uma universidade importante do comércio, e, a meu ver, o comércio é o celeiro do empreendedor. Claro. Porque a minha vida toda, trabalhei no comércio, né? Eu comecei com 18 anos e estou até lá hoje, 51 anos de trabalho, lá agora com Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar me deu até uma placa. Antes eles davam a placa e o cheque, agora só a placa, mas não posso reclamar. Tá bom demais ser reconhecido recebendo placa, tá bom. Mas nós trabalhamos, na realidade, no dia a dia, com a cabeça, né? É com argumentos. E isso desenvolve a pessoa para o empreendedorismo, porque é uma das questões natas para que a pessoa possa ter o segundo passo, que é ser empreendedor. E aí no dia a dia que a gente está lá ou com o consumidor, ou com um colega de trabalho, mas diferente de metalúrgico, nada contra. Mas metalúrgico muitas vezes está lá solitariamente, mexendo nas peças, na máquina, não tem nem com quem falar. É o que eu costumo dizer. Nós não. O nosso dia a dia é falar. O dia a dia é argumentar. E eu costumo dizer também que nós somos verdadeiros psicólogos. Porque pode chover canivete, a gente tem que estar sempre alegre, sempre animado. Por mais problema que todo mundo tenha, temos que estar lá expressando otimismo, alegria, porque nós vendemos de tudo. Vendemos alimentos, vendemos carro, vendemos sonhos, só não vendemos pesadelo. Então, é fundamental que a gente esteja adequado a essa vida. Então, o empreendedorismo tem muito a ver, muitas histórias de pessoas do comércio que foram empreendedores e de sucesso, foram por conta exatamente dessa dinamicidade, né? De agregar valor do dia a dia, porque a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo.
Muito bem. Bom, e eu sei que há um projeto, uma iniciativa do Sindicomerciários que acho que o Brasil inteiro conhece, né? Que toda vez que ocorre esse evento é noticiado no Jornal Nacional, na grande mídia, que é o Mutirão do Emprego. O que é o Mutirão do Emprego, Patá? Olha, eu até chamo o Mutirão da Esperança, porque nós começamos com o Mutirão há alguns anos, onde nós tínhamos uma taxa de desemprego muito elevada no Brasil. E eu chamo de esperança e de solidário porque as empresas são solidárias. Você só consegue fazer um mutirão de emprego se você tiver postos de trabalho oferecidos e ofertados. E concomitantemente, você ter também a qualificação e a capacitação. Nós fazemos tudo de forma conjunta. E até nós convidamos a participação da Universidade aqui do Comércio para estar conosco exatamente nesse sentido. Porque as demandas das empresas nós tentamos fazer sob medida as qualificações, porque por mais que o Sistema S, por exemplo, é um sistema que faz um belo trabalho para o Brasil, mas por mais que esteja até avançado, muitas vezes está aquém das necessidades das empresas, que a dinamicidade é enorme. Então as empresas, grandes empresas, vão lá no sindicato, olha, nós precisamos das vagas com desses diferenciais, essas questões têm que ter abordado. Então nós falamos com o Sistema S, Instituto Paula Souza, até com você mesmo, para que a gente possa construir um programa de inclusão sob medida, que eu acho que esse é o grande diferencial e que a Associação Comercial, através desse trabalho que você desenvolve aqui na qualificação, capacitação, pode dar uma oportunidade muito grande para esses nossos queridos empreendedores e para as pessoas que, num dado momento, querem ficar trabalhando no comércio. Perfeito. Bom, Patá, para finalizar o nosso programa, porque infelizmente passa muito rápido, nosso inimigo aqui é o tempo, eu queria que rapidamente você nos dissesse o seguinte. Como eu havia dito agora há pouco, há essa pecha de que o sindicato, ele de repente possa atrapalhar um pouco o empreendedorismo, a vida dos empresários, mas eu sei que você, justamente direcionando o Sindicato dos Comerciários, a UGT, o seu relacionamento com os empresários, com os líderes empresariais, é do melhor nível, não é? Você é um exemplo para o país todo, Patá, porque a gente sabe que você é uma pessoa muito articulada e sensível às dificuldades do empresário, que não são poucas. O empresário do Brasil é um herói. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, não há dúvida que na relação capital e trabalho, você tem que ter o primeiro instrumento, que é o diálogo. Tem que ter o respeito e a confiança. Porque muitas vezes a ótica das empresas, em algumas oportunidades, é ter lucro, e que é correto, tem que ter lucro mesmo para poder crescer. E no nosso caso é o emprego, é a qualificação. Agora, se nós não tivermos as empresas em pé, nós não vamos ter emprego. Claro. Então, muitas vezes, mesmo aqui na Associação Comercial, em alguns incidentes, teve há um tempo atrás, teve até um incêndio na 25 de março. Isso. Viemos trabalhar de forma conjunta. Na questão da Cracolândia, estamos trabalhando de forma conjunta. Na questão da reforma tributária, nós temos que trabalhar de forma conjunta, porque a reforma que está sendo apresentada para a área de comércio e serviço não está sendo das melhores. Então, nós precisamos ter essa interlocução num formato que nós possamos ter um resultado que seja bom para a empresa e bom para o trabalhador, que é bom para a sociedade. Equilibrado, né? Equilibrado. Por isso que eu sempre pauto pelo diálogo. Lógico, tem mais de 100 mil empresas do comércio em São Paulo. Algumas delas, às vezes, não estão cumprindo de forma adequada questões que sejam equilibradas. Aí o sindicato vai, primeiro conversa, segundo vai dialogar, não conseguindo, aí tomamos algumas outras medidas que eu não gosto. Eu gosto da medida principal, dialogar. E o sindicato tem essa característica, porque às vezes as pessoas enxergam o sindicato como se quer fazer greve, quer parar, quer isso, quer aquilo. Podemos até fazer, podemos até querer, mas o que mais queremos é que nós possamos ter uma empresa forte no Brasil, sólida, e que possa crescer, distribuir seus lucros no PLR, gerar, quanto mais empregos, nós diminuímos o desemprego no Brasil, mas a massa salarial não aumentou de forma adequada, ou seja, ainda nós precisamos de um emprego melhor. E para esse emprego ser melhor, precisa justamente sindicato forte, negociando com a empresa fortalecida. E aí quem ganha? É a sociedade, é o Brasil. E é isso que eu coloco como mantra. Dialogar, dialogar, dialogar. Construir um novo Brasil.
Perfeito. Bom, Ricardo Patá, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas lições de extrema importância para todos que nos assistem. Você, de fato, como eu disse, você é um exemplo para o país, porque você desmistifica essa condição de que muitos falam, né, de que o sindicato ele é uma espécie de um inimigo do empresário. Pelo contrário, o sindicato deve ser um amigo do empregador. E é com essa visão, com essa filosofia que você preside os sindicomerciários, que, como nós falamos aqui, em São Paulo são 500 mil representados. Parabéns pela sua biografia, parabéns pelo seu trabalho, Patá. E já fica o convite para o próximo programa Educar para Empreender. Muito obrigado, professor Wilson, e a todos que nos viram, estamos sempre à disposição. E vamos educar para empreender. Essa é boa. Muito bem, muito obrigado, Patá. Até o próximo programa Educar para Empreender.